Você controla a sua mente ou a sua mente controla você? Será que estamos presos, vivendo em algo como uma Matrix? Eu sou Dalton Ribeiro e este é o DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Que papo estranho é esse, Dalton? Do que nós vamos falar hoje? Vamos falar um pouco sobre o nosso subconsciente. Será que ele nos controla? Será que nós o controlamos? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje do DaltonCast. Nós vamos começar falando um pouco de modelo da mente. Vamos utilizar aqui o modelo da mente do Dr. Gerald Kein. Dr. Gerald Kein, um hipnoterapeuta, criador de diversas teorias no campo da hipnoterapia, estudioso da mente humana, das neurociências. Vamos falar um pouco sobre o modelo mental criado por Gerald Kein, simplesmente de uma forma didática. É claro que nós não temos essa divisão no nosso cérebro, para entender um pouco sobre o que nós vamos falar aqui hoje, vamos entender que existem três partes, três componentes do nosso cérebro. Na verdade, isso não existe nenhum tipo de separação física, é simplesmente para compreendermos o funcionamento da nossa mente. Nós temos a nossa mente consciente, a parte consciente da nossa mente, responsável pela nossa capacidade de análise, pelo nosso raciocínio, pela nossa memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? Quando alguém se apresenta, fala o nome, quando alguém diz um número de telefone, você ali ouve para anotar ali rapidamente, é aquela memória de curto prazo. E se perde se você não criar estrutura, se você não repetir aquela ação diversas vezes, ela vai se perder porque está ali na nossa memória consciente, nossa parte consciente do nosso cérebro. Na parte consciente do nosso cérebro também é onde está a nossa força de vontade. Sim, nossa força de vontade é algo que nós escolhemos, Eu vou começar a academia, e aí você acorda cedo para isso. Isso é uma dificuldade para você. Talvez a sua força de vontade esteja precisando aí de um reforço, de uma musculação, para ver se ela aumenta, fica um pouquinho mais forte. Então tudo isso está na parte consciente do nosso cérebro. Toda a parte racional do nosso cérebro está na nossa parte consciente. Nós escolhemos pensar, raciocinar sobre diversas coisas. Mas também existem estruturas no nosso cérebro responsáveis pelo que chamamos de parte subconsciente da nossa mente. O que está no nosso subconsciente? No nosso subconsciente estão, por exemplo, as nossas emoções. Sim, as nossas emoções residem no nosso subconsciente. Uma parte da nossa mente da qual nós temos pouco controle, ou nós acreditamos que temos controle, quando na verdade não temos. Ninguém pode evitar de sentir emoções. Você pode reprimir as suas emoções, mas evitar uma emoção é muito difícil. Eu diria que é impossível. Por quê? Porque é influenciada por estruturas que são totalmente involuntárias no nosso cérebro. No nosso cérebro subconsciente também estão, na verdade, os nossos hábitos. Sim, a forma repetitiva como fazemos uma série de coisas, Será que você já pensa, por que lado você começa a escovar os seus dentes quando você escova os dentes? Pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Provavelmente você nunca nem para prestar atenção nisso. Isso são movimentos totalmente automatizados, assim como quem dirige há muito tempo, o próprio ato de dirigir são movimentos completamente automatizados. Você não precisa mais ficar pensando se tem que passar a marcha agora, se tem que pisar na embreagem, se tem que pisar no acelerador e soltar a embreagem ali ao mesmo tempo para o carro não morrer. Isso é automático, assim como você passa pela porta da sua casa, quando você sai, você tranca, e às vezes você nem lembra se trancou a porta ou não. Tudo isso são hábitos que estão no nosso subconsciente. Nós não precisamos prestar atenção para fazer uma série de atividades. E, na verdade, a gente está nesse modo automático uma grande parte do nosso tempo. No nosso subconsciente também está o nosso senso de autopreservação,
nossos instintos de preservação da vida, né? Do nosso subconsciente. E às vezes a gente acha que controla, né? Não, eu escolho, né? Eu escolho o que eu vou comer, por exemplo. Sim, quando você está numa situação onde você pode escolher o que você vai comer, né? Pessoas ali que ficam ali em situações onde não tem o que comer, né? Onde o cérebro entende que você tem ali risco de sobrevivência, você não escolhe mais o que você come coisas que você não comeria de forma consciente. Por quê? Porque ali você está no seu modo subconsciente, você não tem escolha, é questão de sobrevivência, assim como você reage muitas das vezes por uma questão de sobrevivência. Então, nosso instinto de autopreservação, as estruturas responsáveis por isso são estruturas que estão no nosso subconsciente, das quais a gente não tem, na maioria das vezes, controle, mas são estruturas responsáveis pela manutenção da nossa vida. Então, quando você está diante de um perigo, você tende a reagir, né? Ou foge, ou congela, ou você luta para manter para manter o seu corpo vivo, né? Para se manter vivo. No nosso subconsciente também está a nossa memória de longo prazo, né? Então, muitas das coisas que a gente lembra de longa data estão na nossa memória de longo prazo. Ah, como assim, Dalton? Mas isso não é consciente, isso é subconsciente? Sim, a gente consegue acessar o nosso subconsciente, né? Muitas das vezes a gente consegue acessar esse subconsciente para resgatar essa memória de longo prazo. Outras coisas ficam enterradas no nosso subconsciente e nós não temos normalmente acesso. Por que nós não temos acesso? Porque a nossa mente entende que aquela informação não vai nos trazer nenhum benefício. Logo, ou entende que vai nos trazer alguma coisa ruim, então ela esconde aquilo no nosso subconsciente, tira o nosso acesso àquelas informações. Então nem tudo nós lembramos. Por quê? Porque a nossa memória é falha? Na verdade, não. A nossa memória é muito poderosa, principalmente quando essa memória carrega aspectos emocionais, ela é fortalecida. E o nosso cérebro reage e aprende com aquilo que aconteceu, mas não necessariamente a gente lembra do fato, né? A gente chama isso de trauma na hipnoterapia, e esses traumas causam aí uma mudança na resposta a situações semelhantes àquela, ou seja, condiciona o seu comportamento, o famoso comportamento condicionado por coisas que aconteceram no passado. Então, isso tudo está no nosso subconsciente e muitas das vezes a gente não está presente para isso, a gente não tem consciência de que aquilo está lá. Então, além do nosso consciente e do nosso subconsciente, aliás, antes de passar para a próxima, né, para a próxima estrutura, tem uma coisa muito interessante. No nosso subconsciente também está o que a gente chama de ociosidade, ou seja, o cérebro buscando economizar energia. Por quê? Porque o cérebro ele é a estrutura, o órgão do nosso corpo que mais consome energia. Entre 20% e 25% de toda a nossa energia é consumida pelo nosso cérebro, né? Então essa energia, seu alimento, associado ao ato de respirar, ao oxigênio, a gente sabe que é daí que provém a energia que alimenta tudo que a gente faz, né? Desde se movimentar até raciocinar, para a energia, para que os nossos organismos trabalhem, né, perfeitamente. Toda essa energia ela é consumida dentro do nosso corpo. E o cérebro, só ele, apesar de ele ser somente 2% em termos de massa, ele consome aí 25% em média de toda a energia. Então, no nosso subconsciente também existem estruturas responsáveis por preservar essa energia, né? Então, a ociosidade está lá no nosso subconsciente. A procrastinação, né, as estruturas que geram a nossa procrastinação, falamos lá sobre isso em alguns episódios aqui do Daltoncast, também fica ali no nosso subconsciente. E além disso, nós temos uma terceira parte chamada de inconsciente, né? De novo, utilizamos no modelo da mente de Gerald Cain. O nosso inconsciente ali, de fato, são estruturas que, em princípio, a gente não acessa, né? Nosso inconsciente, ali no nosso inconsciente está, por exemplo, o nosso sistema nervoso autônomo, né? A gente não precisa ficar pensando para o coração bater, né? Tipo, bate o coração, vai, bate aí. A gente não precisa ficar fazendo isso porque o nosso sistema nervoso autônomo regula todo o funcionamento do nosso organismo, né? Também está o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico também é comandado ali pelo nosso inconsciente, né? Todo o nosso sistema de defesa
comandado ali no nosso inconsciente. Inconsciente esse que tem uma influência direta do nosso subconsciente. Se você tiver que pensar numa representação gráfica, você teria ali uma camada mais externa, que é o consciente. No meio você teria ali o subconsciente, lá no núcleo você teria o seu inconsciente. Então, o inconsciente ele não é afetado pelo nosso inconsciente, mas ele sofre influência do nosso subconsciente. Por isso, lembra, as emoções estão no subconsciente. Isso, exatamente, se sabe que as emoções têm impacto direto no nosso sistema imunológico. Então, essa é a estrutura para a gente entender do que nós vamos falar daqui para frente, do inconsciente, daquela questão do consciente versus subconsciente. Existem outras coisas interessantes quando a gente analisa essas duas partes do nosso cérebro. O nosso consciente, ele é mais lento. 90% do nosso cérebro, ele é o subconsciente. Subconsciente corresponde a 90% de toda a nossa estrutura mental, ou seja, é muito mais forte do que o nosso consciente e ele também é muito mais rápido. O nosso subconsciente é cerca de 20% mais rápido em termos de processamento de informações do que o nosso consciente. Então, por isso que vamos lembrar de novo, no nosso subconsciente existe a estrutura responsável pela nossa sobrevivência. Então, quando você detecta alguma coisa, algum aspecto do que estava aqui do lado de fora, que te gera medo, por exemplo, né? algum perigo iminente, esse perigo ele é percebido pelas duas estruturas, por várias estruturas, na verdade, do nosso cérebro. Algumas estão no nosso consciente, outras no nosso subconsciente. O subconsciente lembra 20 vezes mais rápido, reage muito mais rápido. Então, lembra, a emoção, a adrenalina, a reação é muito mais rápida por conta do nosso subconsciente. E aí o nosso consciente fica tentando racionalizar ali. Será que eu preciso ter medo? Será que é um perigo grande, um perigo pequeno? Enquanto você está pensando no tamanho do perigo, o seu subconsciente já acionou seus mecanismos de defesa para poder encarar aquele perigo. Então, entre consciente e subconsciente, o nosso subconsciente ele é muito mais rápido, ele é muito mais poderoso. É por isso que quando você tem uma luta ali entre força de vontade e ociosidade, normalmente a ociosidade ganha. Mudanças, né, são processos que consomem muita energia. Então, o nosso cérebro prefere economizar essa energia. Muito bem, entendido todo esse modelo mental, né, do Gerard Cain, a gente vai começar a entender que o nosso subconsciente ele é muito, de fato, ele é muito poderoso. No nosso subconsciente estão estruturas mentais que geram ali os nossos valores, né? Os nossos valores estão no nosso subconsciente. O que é importante para a gente? Ah, mas eu conheço os meus valores. Será que você conhece realmente? Talvez se você fizer uma análise, uma mergulhada, se você estiver ali desenvolvendo o seu autoconhecimento, você tenha a capacidade de perceber quais são os valores importantes na nossa vida. Mas, de fato, as decisões que tomamos são muito guiadas pelos nossos valores. Aquela percepção, o julgamento, né? O que é certo e o que é errado, você sabe que uma coisa é certa ou errada, parece errado, normalmente é errado. Se você percebe que alguma coisa isso não está muito certo, provavelmente você está certo, não está muito certo. Então os nossos valores e as nossas percepções estão muito ligadas ali ao nosso subconsciente. Nosso subconsciente também é o local onde estão instaladas as nossas crenças. O que são crenças? Já falamos também sobre crenças. Crenças são estruturas mentais muito fortes e elas representam verdades absolutas para a gente. Coisas em que acreditamos. Por isso o nome crenças, nós acreditamos. É como se a fé é a maior forma, né, de representar uma crença muito forte, aquilo que chamamos de fé. Então, a gente tem dois tipos de crenças. Crenças que são fortalecedoras, que nos ajudam, que nos fazem andar para frente, que nos direcionam para o crescimento, e crenças limitantes. Crenças limitantes são aquelas que nos impedem de avançar, que nos impedem de evoluir, que nos impedem de fazer várias coisas que seriam muito boas para a gente, mas que não fazemos porque temos crenças limitantes a respeito delas. Dalton, pode dar um exemplo? Vou usar o meu próprio exemplo. Eu tenho uma crença fortalecedora de que eu sou muito bom com números, com análises e que eu posso aprender
qualquer coisa que eu precisar. Eu sou muito bom, eu aprendo rapidamente. Isso é uma crença que eu tenho, fortalecida por toda a minha história, não só na escola, como pós-escola, né? Durante a minha vida profissional. Eu sou um grande aprendedor e quanto mais eu aprendo, mais facilidade para aprender eu tenho. E é uma crença que eu tenho, eu fortaleço meu cérebro aprendendo. E esse aprendizado eu transformo em prática e eu transformo também em algo que eu ensino para as pessoas. É uma crença fortalecedora, me faz muito bem, me faz crescer, me faz me desenvolver, me faz gerar resultados para as empresas onde eu trabalho, para as empresas onde eu dou consultoria, para as pessoas que eu ajudo. Então, é uma crença fortalecedora, eu sou muito bom nisso. Uma crença limitante, talvez uma crença limitante que eu tinha na minha infância, na minha adolescência, é que eu tinha dificuldade para me relacionar com pessoas. Era uma pessoa tímida, eu não gostava de falar com pessoas estranhas, na verdade era medo do julgamento, né? Algo que acomete muitas pessoas tímidas, e era uma crença limitante, a crença de que eu não era um bom comunicador, a crença de que eu não era bom com as palavras, quem diria, né? Hoje, aqui gravando o podcast para você, talvez você não possa nem pensar, como assim? Ele tinha essa crença? Como é que você mudou isso? Como é que você se livrou dessa crença? Como é que você se libertou dessa crença? Porque é quase uma libertação, né? E é mesmo a sensação de você poder falar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto sem ter medo é maravilhoso. E isso não é um dom, nem é algo que algumas pessoas privilegiadas têm e outras não. Isso é algo que se aprende, que se desenvolve. Aliás, como tudo nessa vida. Então, crenças limitantes são aquelas que nos impedem. Pessoas tímidas normalmente têm muitas dificuldades em várias áreas da vida, pessoal ou profissional. Muita da gente eu conheço, muita gente muito boa naquilo que faz, pessoas incríveis que poderiam estar ganhando muito dinheiro e ajudando muitas pessoas, mas não o fazem porque têm crenças limitantes a respeito de si mesma. Então, isso tudo está dentro do seu subconsciente. Então, veja o quanto importante é o subconsciente, o quanto ele governa e controla a nossa própria vida. Na maior parte do tempo, nós somos guiados pelo nosso subconsciente, mesmo sem saber. A gente acredita que a gente está no controle da nossa vida, quando, na verdade, a nossa mente subconsciente é que controla a nossa vida, controla o que chamamos de comportamentos, de personalidade. Muita gente acha que eu sou assim mesmo, eu vou ser sempre assim. Não, você é assim porque você foi condicionado a ser assim, porque o seu subconsciente aprendeu, talvez, que assim fosse melhor para você, mas isso não necessariamente é certo, ou não necessariamente isso é certo hoje, talvez isso fosse certo no passado, mas hoje pode ser que isso te prejudique. E se está no seu subconsciente, muitas das vezes você nem percebe o quanto que você é impactado por isso. O nosso subconsciente é a nossa Matrix. Lembra do filme Matrix? Lá da década de 80, 90, né? Década de 90, final da década de 90, ali 99, se não me engano. O filme Matrix, lembra do roteiro do filme Matrix? Eu acho muito bacana esse filme. Esses dias eu assisti de novo com a Vivi, a gente assistiu Matrix novamente, porque tem uma analogia muito bacana, né, da pessoa presa mentalmente, uma prisão mental, né? O que é Matrix? É uma prisão mental, né? Se você lembra do roteiro do filme, as máquinas dominaram o mundo, as pessoas são utilizadas como geradoras de energia, né? Olha que interessante, né? De novo, energia, e de fato, geramos muita energia, o nosso corpo é capaz de gerar muita energia, até porque precisamos dela para sobreviver. E aí no filme Matrix as máquinas utilizam essa energia para se manter. Então elas têm lá, elas cultivam pessoas que estão presas ali e ficam presas mentalmente numa realidade que na verdade é uma realidade criada por computadores, para que a pessoa possa crescer ali, nasça e cresça e passe a vida toda ali simplesmente doando a sua energia sem se mover, se movimentar, e para que ela não se rebele contra isso, ela é colocada numa prisão mental. E aí a vida que as pessoas conhecem, na verdade, é uma vida que não existe, é a Matrix, onde as pessoas vivem vidas irreais enquanto estão ali adormecidas. Eu acho muito bacana essa analogia exatamente com essa parte do nosso subconsciente, porque, na verdade, nós estamos numa espécie de Matrix. O mundo que nós acreditamos ser o mundo em que nós vivemos, as pessoas que acreditamos que somos,
são frutos do nosso subconsciente, produtos do nosso subconsciente. Nós acreditamos naquilo e nós vivenciamos como aquilo, e nós produzimos de acordo com aquilo que acreditamos. Existe, inclusive, uma frase do Jim Rohn que ele fala o seguinte: as nossas crenças determinam o limite superior dos nossos objetivos. Os nossos objetivos são definidos em função das nossas crenças. Isso é uma grande verdade. Eu já pude testar isso, e não só na minha vida, como na vida de outras pessoas, né? Tem pessoas que acreditam que tem um limite, que vão chegar ali e já está bom demais, que aquilo é o máximo que elas podem fazer em diferentes campos, né? Tem gente que acredita que não vai ter um relacionamento bacana, porque não merece. Tem gente que acredita que não pode ter um emprego bacana, porque não é capaz de aprender ou fazer coisas que geram muito valor. As pessoas acreditam, são crenças, e essas crenças são limitantes. Tem gente que acredita que dinheiro não traz felicidade. Isso é uma crença. E se ela acredita nisso, e se todo mundo quer ser feliz, então ela não vai ter dinheiro. Pelo menos não vai ter dinheiro sobrando, né? Não vai ter muito dinheiro nunca, porque afinal, entre ser feliz e ter dinheiro, a pessoa acaba escolhendo de forma subconsciente a ser feliz e a não ter dinheiro. Então, crenças são muito poderosas. Então, a gente acredita que somos seres racionais e que tomamos nossas decisões, que governamos a nossa vida, como na verdade essas decisões estão condicionadas pelas nossas crenças, e essas crenças das quais normalmente não temos nem ciência de que elas estão presentes. Então temos várias crenças, né? Onde é que essas crenças, né? Onde é que essa matrix que nos domina, ela afeta? Ela afeta, por exemplo, a nossa saúde, né? Isso é cientificamente comprovado. Quanto você acreditar que estar saudável ou que pode superar determinadas doenças, até dores, impacta diretamente no funcionamento das suas células, né? Tem um livro muito bacana chamado Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton, né? Um cientista que comprovou o efeito dos nossos pensamentos na biologia celular, no funcionamento das nossas células e, por consequência, dos nossos órgãos e, por consequência, do nosso corpo. Quanto somos capazes de mudar a realidade. E é isso que explica, sem aprofundar muito nesse tema, que eu adoro, acho muito interessante, mas leia o livro se você quer saber mais. É a explicação do efeito placebo, né? As pessoas que não tomam remédio, mas acreditam que tomam remédio e que ficam boas, né? Ficam curadas. Magia? Não. O poder da sua crença de que vai se curar. E lembra, essa crença está no seu subconsciente. E o subconsciente impacta o seu inconsciente, que está ali ligado ao seu sistema imunológico. Então é como se você tivesse dado um comando para que seu sistema imunológico fosse acionado, acreditando que você vai se restabelecer. Nossas crenças estão realmente ligadas também à nossa espiritualidade, né? A gente nem precisa falar das crenças religiosas. A maior parte das pessoas tem as suas próprias crenças relacionadas à religião ou à espiritualidade. Se a gente ampliar isso para uma outra forma ainda mais ampla. Então, e tem gente que é extremamente ali, né, ligado nesse negócio da religião, inclusive mata e morre em função da religião, né? A gente tem ali os radicais religiosos de várias crenças aí, religiosas, sem citar nenhuma para não parecer aqui preconceito, mas a gente sabe o quanto que essas crenças também estão ligadas à nossa espiritualidade. Nossas crenças também estão ligadas, como eu falei, à nossa capacidade de comunicação, né? Eu acreditar que posso, acreditar que não posso, eu ser tímido, eu ser extrovertido. Crenças, na verdade, são crenças que nós criamos. Estão ligadas aos nossos relacionamentos, né? Pessoais, profissionais, estão ligadas ao dinheiro, como eu falei. Tem gente que acredita que não pode ganhar dinheiro ou que dinheiro não traz felicidade. Tudo isso são crenças que estão ali gravadas no nosso subconsciente e que formam essa matrix que governa a nossa vida. Por isso que tem gente que repete os padrões, né? Lembra? Somos grandes repetidores de padrão. Por quê? Porque os hábitos estão no nosso subconsciente. E muito mais coisas da nossa vida são hábitos, né? Não é apenas os alimentares, ou de exercitar ou não de exercitar, não. A forma como você pensa e até as pessoas com as quais você se relaciona são padrões de repetição. Tem gente que
escolhe relacionamento ruim atrás de relacionamento ruim, né? Aí diz, eu não tenho o dedo podre, não. Eu só escolho relacionamento, pessoas que têm relacionamentos ruins, tóxicos, que não são frutíferos, né? Que não trazem benefícios. Não, na verdade, você está só repetindo o padrão. Sem saber, você está repetindo, escolhendo errado de propósito, repetindo um padrão de autodestruição. O mesmo acontece com profissão, com dinheiro, com saúde, com tudo. As pessoas fazem escolhas erradas de forma subconsciente e nem se percebem disso. Por isso que muita gente não consegue crescer, não consegue evoluir. E isso acaba impactando a vida daquela pessoa. A vida inteira ela acha que tem azar na vida, mas na verdade é apenas a sua matrix, a sua subconsciente tomando conta da sua vida e fazendo a pessoa repetir aqueles padrões que não levam aonde ela gostaria de chegar. E como é que a gente controla essa Matrix, né? Voltando para a analogia do filme, existe um momento, né, onde o Neo, né, que é o personagem, ele descobre a Matrix, ele toma consciência da Matrix e depois ele vai aprendendo a controlar, né? Como é que eu posso controlar então a Matrix? É um mundo virtual, eu posso controlar, está dentro da minha mente, está na minha mente. Quem tem o controle sou eu. É exatamente isso que acontece, né? Como é que eu posso controlar a minha matriz? Como é que eu posso controlar o meu subconsciente? Como é que eu posso assumir o controle do meu subconsciente? Será que isso é possível? Como é que eu posso me libertar dessa prisão de repetição de padrões? E fazer coisas diferentes e mudar o rumo da minha vida, da minha empresa, dos meus negócios? Você pode se libertar, mas você só pode se libertar daquilo que você conhece. Lembra da pílula azul, da pílula vermelha no filme Matrix? Né? Quando o Morfeu conta, logo no começo do filme, ele dá uma escolha. Você quer a pílula azul, você quer tomar a pílula azul e dormir e acordar como se nada disso tivesse acontecido e continuar vivendo a sua vidinha, repetindo os seus padrões, você quer tomar a pílula vermelha e descobrir o que é Matrix. E aí começar a assumir o controle da sua própria vida. Então, você quer sair do piloto automático? Você quer se libertar dessa prisão mental na qual todos nós, seres humanos, somos prisioneiros? Porque quando não conhecemos, somos prisioneiros dessa prisão mental, dessa repetição de padrões. Então, é uma escolha. Primeiro, de tudo, é sempre uma escolha, né? Se eu quero controlar o meu subconsciente, eu preciso escolher tomar conta disso. Eu preciso desenvolver o que a gente chama de autoconsciência. Quem sou eu, né, de verdade? Quem sou eu, afinal de contas? Quais são as minhas crenças? As minhas crenças me constroem. Quais são as minhas crenças? Né? De onde vêm essas crenças? Quais são as crenças limitantes? Quais são as crenças fortalecedoras? Né? Quais são as consequências dessas minhas crenças? Né? Aonde essas crenças estão me levando? Eu me lembro quando eu era tímido, eu não gostava. Eu gostaria, o meu sonho naquela época era ser extrovertido, era ter a capacidade de me comunicar com qualquer pessoa, de desenvolver uma conversa com até pessoas desconhecidas e de saber mais e de aprender mais, de conseguir comunicar as minhas ideias, expor aquilo que eu estava pensando. Eu queria, mas eu acreditava que eu não podia, eu desejava aquilo, eu sabia que aquilo não me ajudava, que a timidez me atrapalhava e muito, né? Quantas meninas eu queria ter namorado, mas eu não namorei, porque eu tinha vergonha, medo de falar, até de me aproximar. Eu era tão tímido que eu tinha medo de me aproximar da pessoa. Então eu sabia da consequência daquele meu modo, né, daquela minha estrutura, daquele meu comportamento. Né? Uma vez que eu conheço, que eu sei as consequências, será que eu preciso mudar alguma coisa na minha mente, no meu comportamento? Será que eu gostaria de mudar? Será que eu preciso mudar? E quais são as novas crenças que eu preciso ter? Quais são os novos softwares que eu tenho que instalar aqui no meu hardware, que é o meu cérebro? Que programas eu tenho que rodar aqui, diferentes, né? Que atualizações eu tenho que fazer na minha mente para que eu tenha melhores resultados na minha vida? Será que eu preciso ser mais disciplinado? Será que eu preciso parar de procrastinar? Né? Será que eu preciso acreditar em mim mesmo? Acreditar que eu posso construir algo incrível, que eu posso fazer algo extraordinário? O que eu preciso instalar? Né? Como eu posso... Primeiro eu tenho que entender isso tudo. Né? Antes de querer mudar alguma coisa, eu preciso entender o que está acontecendo e quais são os impactos disso. Como é que eu posso controlar a minha própria mente? Eu preciso instalar novas crenças, muitas vezes.
né? Eu preciso instalar crenças fortalecedoras, eu preciso eliminar crenças limitantes, eu preciso muitas vezes adquirir novas habilidades, eu preciso substituir hábitos ruins por hábitos bons, né? E a questão do hábito é interessante, né? Porque a gente tem uma série de hábitos, né? De coisas que a gente faz que não são saudáveis, né? Todo mundo passou por isso, né? Ninguém nasce, tipo, perfeito. Não somos seres imperfeitos, está tudo bem. O que nos diferencia e o que nos empodera é entender e aceitar as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades e entender o que eu posso fazer para melhorar todos os dias, né? Para crescer e para me desenvolver todos os dias. A gente vai passar a vida toda se desenvolvendo e nunca vai chegar nem perto da perfeição, até porque a perfeição não existe. Então, como é que eu faço para substituir hábitos ruins, pouco saudáveis, por hábitos mais saudáveis? Desde hábitos alimentares, de fazer exercícios físicos, de exercitar o meu corpo, né? A gente sabe, né? A medicina já diz isso. A partir de uma determinada idade, a gente vai perdendo ali nossa massa muscular e isso tem impacto na nossa mobilidade, na questão da nossa estrutura óssea, né? Nossa estrutura física. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir exercícios físicos para adquirir mais massa muscular. A minha alimentação tem que ser uma alimentação saudável. Eu tenho que deixar de consumir um monte de porcaria, passar a consumir alimentos que fortaleçam a minha máquina, né? O meu corpo é o meu maior instrumento de trabalho, a minha maior ferramenta de trabalho, aliás, minha e de qualquer ser humano. Se não estiver funcionando direito, a gente não consegue fazer nada direito, né? E alimentação, sono, água, exercícios físicos, tudo isso colabora para a nossa saúde, né? Então, substituição de hábitos, não só, eu quero agora passar a ler, quero aprender mais, quero mudar o meu comportamento, não, eu tenho que substituir hábitos ruins por hábitos bons, né? Eu preciso me tornar uma nova pessoa, é possível, em qualquer momento da sua vida, não importa a idade que você tenha, você sempre pode se tornar algo diferente, algo que você deseja, né? Olha para você no espelho, o que você quer se tornar? Quem você gostaria de ser? Que vida você gostaria de ter? Né? Obtendo resultados diferentes, eu controlo, agora eu quero um resultado diferente. Para ter um resultado diferente, eu preciso ser uma pessoa diferente, né? Tem muita gente que acha que precisa ganhar alguma coisa para mudar, né? Aquela situação assim, se eu for rico, ou quando eu for rico, eu vou ajudar muitas pessoas. Não, esse é um pensamento que você vai ficar esperando, né, mano? Quando eu for rico, eu vou ajudar muitas pessoas. Não, começa a ajudar muitas pessoas agora e talvez esse seja o caminho para que você se torne rico, né? Seja a pessoa que você quer se tornar, né? Se você quer se tornar uma pessoa diferente, seja uma pessoa diferente, né? Se você quer ter uma atitude diferente, um comportamento diferente, comece sendo essa pessoa, tendo esse comportamento diferente, é que você vai começar a fazer coisas diferentes e vai ter resultados diferentes, né? E aí, como é que eu posso fazer isso tudo, Dalton? Muito legal isso que você falou, né? Parece muito bacana, eu realmente quero mudar hábitos ruins por bons, eu quero tomar conta da minha vida, eu quero controlar o meu subconsciente, eu quero dominar a minha Matrix, eu quero ter superpoderes, como o Neo tinha no filme, né? O legal do Matrix é quando ele começa a controlar a Matrix, ele pode fazer coisas incríveis, né? Pode voar, atravessar a parede, parar armas de fogo, desviar das balas, das armas, né? Lutar com uma infinidade de lutas. Por quê? Porque agora ele controla tudo. Eu posso controlar a realidade. De fato, quando nós conseguimos tomar consciência de que nós estamos presos na nossa própria Matrix, a gente pode controlar essa Matrix e passar a fazer coisas que acreditávamos não serem possíveis antes, mas que podem se tornar possíveis agora. Como a gente pode começar esse processo? Como eu posso dominar a minha Matrix? Bom, primeiro de tudo, você precisa de tomar a pílula vermelha só de uma maneira... de uma maneira... Esqueci agora o nome da palavra agora. De uma maneira que não é real, não precisa de fato tomar uma pílula vermelha, é só uma metáfora, lembrei o nome. É só uma metáfora da pílula vermelha e da pílula azul.
Você pode escolher tomar a pílula vermelha e você pode começar a se desenvolver e a adquirir, a desenvolver a sua autoconsciência e a de começar a perceber suas crenças e de mudar isso tudo. A gente até faz isso, né? A maturidade normalmente traz isso, né? As pessoas vão ficando mais maduras e elas vão percebendo coisas que elas não percebiam antes, vão recebendo ali feedbacks ou vão tendo resultados, né? Capacidade de analisar o resultado que você teve, o impacto que você teve naquele resultado, questão da responsabilidade, né? Ajuda muito nisso. Você parar de culpar os outros, né, por aquilo que acontece com você e entender o quanto você está contribuindo para aqueles acontecimentos ou para aqueles resultados. Então, essa própria maturidade vai fazendo com que você amplifique a sua autopercepção. Isso para algumas pessoas é uma verdade, para outras nem tanto. Né? E aí você pode começar a desenvolver esse autoconhecimento. Né? Um caminho muito legal é alguns livros, começar a ler, começar a adquirir conhecimento. A pessoa, vai ler livro de autoajuda? Livro de autoajuda é para você se ajudar, como o próprio nome diz. Né? Tem muita coisa ruim, mas tem mais coisas boas. Né? Tem muitos livros que são puro marketing, né? Puro blá blá blá. Faça isso, faça aquilo, como se fosse, na noite pro dia você fosse conseguir fazer aquilo sozinho, mas tem muita coisa que tem profundidade, que tem ciência, que tem ensinamentos, que tem exemplos, que tem práticas. Então é possível sim você adquirir esse conhecimento através dos livros, através de práticas, né? Que estimulam o autoconhecimento, né? Que tipo de prática? Olha, sabe que uma coisa muito legal que ajuda no autoconhecimento? Algumas artes marciais ajudam no autoconhecimento. Através do corpo você começa a entender melhor a sua mente. Isso é muito legal, né? De novo, estou indo para um campo mais filosófico aqui, mas é muito bacana. Outro tipo de prática é a meditação, né? Você começar a meditar, você começar a perceber os seus próprios pensamentos, suas próprias emoções, como é que isso se dá internamente, né? Práticas como mindfulness. Então, isso é uma forma de você desenvolver sozinho aí o seu autoconhecimento. É claro que tem muitos desafios, né? Nessa jornada, né? De você controlar a sua matrix. Primeiro, leva tempo, né? Não é assim da noite para o dia. Tem gente que acha que quer as coisas rápidas, né? A gente está no mundo super velocidade, era digital, acha que você vai trocar aqui o chip, vai fazer um upgrade aqui e pronto, a acordar amanhã é diferente. Não, leva tempo, né? Você precisa construir isso. O autoconhecimento é uma coisa que leva tempo e a mudança de hábitos, principalmente, é uma coisa que leva tempo, né? Criar hábitos novos, substituir hábitos ruins por bons leva tempo, precisa de disciplina. Precisa de ter força de vontade. Lembra? Lá na sua consciência precisa dar força de vontade. Né? E você precisa, inclusive, uma dica é você associar uma emoção àquilo, criar um significado que esteja correlacionado à emoção. Por quê? Porque as emoções estão no seu subconsciente e aí você ganha força. Lembra? O subconsciente é mais forte, é mais rápido. Se você tem uma emoção associada àquele teu objetivo, aquilo vai potencializar as suas chances de realmente ter uma mudança de hábitos, né? Um outro grande desafio que tem nesse processo é você perceber crenças que às vezes estão ocultas, né? A gente tem muitas crenças, alguns traumas, coisas que a gente não lembra, não acessa, né? Coisas que estão lá escondidas, né? Nos armários, nos baús do nosso subconsciente. E encontrar isso e perceber isso, às vezes, não é uma tarefa muito fácil, né? Lembra, isso é desafiador e você precisa ter intenção de fazê-lo. Porque, de novo, o mais normal é, deixa isso para lá, depois eu faço isso, né? O seu cérebro querendo economizar energia, dá aquela procrastinada básica, né? Continua fazendo desse mesmo jeito, mas quem sabe, né? Você dá sorte um dia e a sorte bate na sua porta. Você pode passar a vida acreditando que um dia a sorte vai bater na sua porta, ou você pode fazer a sua própria sorte. Eu prefiro sempre fazer a minha própria sorte. Então, existem desafios nessa jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento, para você dominar a sua própria matrix. E aí, quando você domina a sua própria matrix, é como se você realmente ganhasse seus superpoderes, né? Mas você não precisa fazer isso sozinho, né? Mas existem formas de você fazer isso acompanhado, né? Tem aquela frase, né? Sozinho você vai mais rápido. Acompanhado você vai mais longe. Você quer ir longe, é uma jornada, né? O autodesenvolvimento não é uma corrida de 100 metros rasos, não é um tiro curto. Ela é uma super, hiper, mega maratona de uma vida inteira, de muitos anos. Então, quando você está acompanhado, você vai mais longe.
Quando eu falo acompanhado, o que você quer dizer com isso, Dalton? Existem muitos cursos focados em autodesenvolvimento, existem cursos sérios, cursos muito bacanas, onde as pessoas juntas ali numa turma, elas trabalham para desenvolver o seu autoconhecimento. Eu mesmo já fui instrutor de alguns desses em parceria com amigos meus, dando esses cursos que promovem o autoconhecimento. Grupos de desenvolvimento, né? Existem pessoas que se reúnem para se desenvolverem juntas. Isso é legal também, né? Porque as pessoas, por exemplo, escolhem ler um livro, discutir sobre ele e começar a aplicar aquilo que aprenderam no livro. Claro que você precisa encontrar pessoas que estejam na mesma vibe que você, que queiram se desenvolver, que estejam querendo controlar e dominar a sua própria Matrix. Se você tiver no grupo de pessoas certas, se você tiver essa possibilidade, até se você faz um curso, né, às vezes você conhece pessoas que também estão se desenvolvendo, depois você pode partir ali para um desenvolvimento com essas pessoas. Existem alguns processos também terapêuticos, né? Existem processos que são terapêuticos e não são terapia. Mas a própria terapia é um processo onde você aumenta o seu autoconhecimento, ali auxiliado por um psicólogo ou uma psicóloga, que vão te ajudar a te entender melhor, a que você entenda a si mesmo. E existe também um processo de coaching que também auxilia isso. Não é o objetivo, o processo de coaching, a metodologia do coaching, ele promove o aumento do autoconhecimento, focado e direcionado para um determinado objetivo. Então não é que você vai expandir o seu autoconhecimento geral, mas você vai focar ali naquela parte do que você precisa se conhecer, que está te impedindo de alcançar aquele objetivo. Então você vai trabalhar ali em mudança de comportamento, de hábitos, algumas quebras de crenças, focadas naquele objetivo, que é o objetivo do processo de coaching, né? Então é uma outra forma de você fazer isso também acompanhado. E, de novo, acompanhado você vai mais longe. Sempre, sempre, sempre você vai mais longe. E aí você consegue, aí, então, superar esses desafios e passar e controlar a sua mente, sair, se libertar da Matrix ou controlar a Matrix, o seu subconsciente servindo como meio de impulsionar os seus próprios resultados, seja na sua vida pessoal, seja no seu negócio. Lembra? O seu negócio vai mudar, a sua vida profissional vai mudar quando você muda, né? Não adianta, não vai ter magia, pode pilim-pim-pim, ou o problema é do governo, ou o problema é do político, ou do problema... Não, o problema começa dentro da gente. Quando a gente quer que alguma coisa mude, a gente precisa mudar primeiro. E entender a sua Matrix, entender o seu subconsciente, dominar a sua Matrix é fundamental neste processo de mudança, nesse processo de ampliação da sua autoconsciência, para colocar a sua mente, essa ferramenta poderosíssima, para trabalhar a seu favor. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer falar mais sobre isso, se você quer entender melhor isso, quer saber como isso pode se desenvolver, como você pode fazer para adquirir mais conhecimento sobre isso, entre em contato comigo pelo e-mail contato@daltonribeiro.com.br. Siga-me no Instagram, daltonribeiro.oficial é o meu Instagram. No LinkedIn, Dalton Ribeiro, você também me encontra no LinkedIn. São formas que você tem de entrar em contato direto comigo. Manda dúvida, manda pergunta, diz o que você está achando aqui do DaltonCast, se você curte, se você dá sugestão para novos temas, quer uma pergunta, quer que eu responda aqui, quem sabe algo que você pergunta vira tema aqui, vira um episódio do DaltonCast. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.